Há lugares que não foram feitos para guardar pessoas. Mas existem casas que insistem em não esquecê-las. Eu sabia disso antes mesmo de chegar até ela. Era um fim de tarde cinzento quando encontrei o pequeno vilarejo, o tipo de lugar que parece existir apenas quando alguém precisa encontrá-lo, e desaparecer logo em seguida. Há décadas eu não caminhava por aquelas estradas estreitas, onde o vento carrega mais memórias do que poeira, e onde cada janela observa quem passa com a mesma desconfiança discreta dos antigos moradores. Mas a casa não me observava. Ela me reconhecia. Ficava no alto da colina, cercada por árvores que não se moviam com o vento comum, apenas quando a casa respirava. Seus tijolos eram antigos, quase frágeis, mas não quebrados. A cor, um bege envelhecido, queimado pelo sol, parecia ter sido moldada pelas pessoas que viveram ali. E o telhado, torto, parecia inclinar a cabeça como quem ouve uma voz familiar aproximando-se. Eu não bati à porta. Ela se abriu antes. Não com violência, mas com o cuidado de quem não quer assustar. Como um anfitrião que desperta lentamente de um longo sono, reconhecendo um visitante esperado. O ar dentro cheirava a madeira molhada, chá frio e lembranças inacabadas. Dizem que casas velhas rangem porque estão se desfazendo. Mas algumas rangem porque estão tentando falar. E aquela tinha muito a dizer. Entrei devagar. O chão, polido pelo tempo, parecia querer acompanhar meus passos, como se registrasse cada peso, cada intenção. E quando caminhei pelo corredor estreito, senti a parede à direita vibrar com algo que não era vento. Era como se alguém tivesse encostado a mão ali, minutos antes de eu chegar. A casa lembrava. Em uma mesa pequena, vi marcas circulares deixadas por xícaras antigas. No canto, uma cadeira estava levemente afastada, não caída, não empurrada, mas deslocada na exata medida de quem acabou de se levantar. E na estante, os livros não estavam alinhados, 2 estavam tortos, como se alguém tivesse os puxado e desistido na metade. Nada ali era aleatório. A casa guardava a rotina dos que viveram nela. E repetia essa rotina eternamente. Eu segui pelo corredor até encontrar a sala principal. Ali o teto era mais alto, sustentado por vidas que pareciam suspirar com o peso de tantas memórias. E, por um instante, eu senti a presença. Não de uma pessoa, mas da própria casa. Alguma coisa dentro dela se remexeu. Um lembrete silencioso de que ela sabia por que eu estava ali. Na parede oposta havia uma moldura sem foto. Apenas o espaço vazio onde deveria haver um rosto. A madeira do quadro estava desgastada, mas não abandonada. Dela parecia tocar a parede com carinho, como se protegesse a memória de quem ali existiu. A casa lembrava, mas não conseguia mostrar. Você quer que eu veja? Murmurei. O chão rangeu em resposta. E a porta da cozinha bateu sozinha, não com agressão, mas com urgência. Segui até lá. Ao entrar, notei algo que não deveria estar ali, um prato sobre a mesa, limpo, porém úmido, como se tivesse sido lavado há poucos minutos. Mas não havia água na pia. O pano estava seco. Tudo estava seco. Exceto o prato. Um sinal. Ou um pedido. O tempo, ali dentro, não seguia a mesma lógica que governava o restante do vilarejo. Ele se dobrava, retornava, preservava. Era como se cada gesto dos antigos moradores permanecesse preso em um ciclo delicado, repetido pela casa para não deixar que aquelas vidas se apagassem por completo. A casa lembrava, para que o mundo não esquecesse. E então aconteceu. Um barulho suave, atrás de mim. Como passos. Mas sem peso. Sem respiração. Sem corpo. Virei-me lentamente. A cadeira próxima à mesa estava sendo puxada devagar, com cuidado, com o mesmo movimento leve que uma mãe faria para acomodar um filho cansado. Não havia ninguém ali, mas a intenção era clara: sente-se. A casa queria me mostrar algo. Então me sentei, e o ar ao meu redor ficou mais frio. A luz da janela diminuiu, mesmo sem nuvens no céu. E senti uma presença suave encostar no meu ombro, como se alguém estivesse me pedindo para observar atentamente.
O prato no centro da mesa começou a secar sozinho. A água evaporou sem vapor, sem calor, como se o tempo tivesse acelerado sobre ele. E então, de forma lenta, quase dolorosa, uma marca apareceu no vidro, um nome escrito por dedos invisíveis. Um nome que a casa lembrava. Um nome que ninguém mais se lembrava. Elisa. A casa suspirou. E eu entendi. A primeira história que ela queria me contar era a de quem nunca deveria ter sido esquecida. Um nome permaneceu marcado no centro do prato por longos segundos. Elisa. Como se fosse uma assinatura presa no tempo, interrompida antes de se desfazer por completo. A casa permaneceu em silêncio, mas era o tipo de silêncio que respirava. Era como se ela observasse minha reação, como se esperasse que eu reconhecesse algo naquele nome. Mas eu não conhecia Elisa. Pelo menos, não ainda. Um sopro de vento atravessou a cozinha, embora todas as janelas estivessem fechadas. O tecido que cobria a mesa vibrou, como se alguém estivesse puxando por baixo, tentando revelar algo escondido. Então, o pano deslizou alguns centímetros, revelando as marcas de queimadura na madeira, pequenos círculos escuros, arranjados em linha. Marcas de velas. Uma vigília. Ou uma despedida. A casa não mostrava apenas memórias, ela insistia em revivê-las. A cadeira ao meu lado rangeu outra vez, afastando-se como se alguém tivesse acabado de se levantar. A madeira estalou, não por peso humano, mas pela lembrança de um peso que já não existia. E então senti a mudança no ar, um deslocamento súbito, como se a casa decidisse me retirar da cozinha. O corredor ficou mais escuro. As luzes pareciam afundar na madeira. E a porta da sala se abriu com um suspiro profundo, como se puxasse o ar do ambiente. Eu me levantei. A casa queria me levar para outro cômodo. Outra memória. Segui o corredor enquanto ele se estendia mais do que deveria. Um fenômeno comum em lugares assim, espaços que não obedecem à geografia comum, mas sim à necessidade da memória. A casa moldava seus caminhos de acordo com o que precisava me mostrar. Quando cheguei à sala, notei que o ambiente estava diferente de antes. A moldura vazia na parede não estava mais vazia. Agora havia uma fotografia antiga ali, desgastada, manchada, quase apagada. Mas a figura de uma mulher era visível o bastante para reconhecê-la como Elisa. O rosto oval, os cabelos presos de forma simples, e um olhar que carregava mais tristeza do que um retrato deveria suportar. A casa sussurrou. Não com som. Com presença. Ela queria que eu entendesse. A fotografia tremulou. Não como se fosse movida por vento, mas como se a própria imagem estivesse tentando se desfazer, sendo consumida por lembranças que não podiam mais se manter intactas. Um segundo nome começou a aparecer na parede, riscado de forma irregular, como se dedos invisíveis arranhassem a tinta, tentando escrever e apagar ao mesmo tempo, mas o nome parou antes de se completar. A parede vibrou, não de raiva, mas de dor. A casa lembrava, mas algo naquela memória era difícil demais para ela sustentar. Eu dei um passo em direção à moldura. O chão afundou levemente sob meus pés, como se cedesse a uma força emocional retida ali. E então senti outra presença, não humana, mas tão forte quanto uma memória viva. Do lado oposto da sala, a porta que levava ao quarto se abriu lentamente. E a luz dentro era diferente. Mais quente. Quase dourada. Como se guardasse lembranças boas demais para terem sobrevivido intactas. A casa me convidava. Entrei no quarto. O ambiente era pequeno, com um criado mudo ao lado da cama e uma penteadeira antiga que refletia apenas fragmentos da luz, como se o espelho tivesse escolhido não revelar tudo. Sobre a cama havia uma colcha feita à mão, cada ponto costurado com delicadeza, e com uma perfeição que só mãos pacientes conseguiriam criar. Toquei a colcha. E o tecido ficou quente. Memórias felizes sobrevivem mais tempo que memórias dolorosas. E a casa se apegava a essas com um carinho quase humano. Um perfume leve tomou o ar, aroma de lavanda e tinta fresca. Eu já havia sentido esse cheiro antes, muito tempo atrás, em outro lugar,
Outra história, sempre que o rastro de alguém que se foi tentando ser lembrado permanecia forte demais para desaparecer. E então viu o objeto na penteadeira. Um pequeno diário, capa azul desbotada, cantos machucados, e um laço branco ainda preso com um nó impecável. A casa o iluminava de forma natural, como se o sol soubesse exatamente onde entrar. Aproximei-me. Mas antes que pudesse tocar o diário, o espelho à minha frente se iluminou, só um segundo, revelando a silhueta de uma mulher sentada na cama, olhando para o chão, segurando algo entre as mãos. Elisa. E ela desapareceu como se fosse apenas o traço final de um sonho interrompido. O diário se abriu sozinho. A primeira página estava em branco, mas a tinta começou a surgir lentamente, como se estivesse sendo escrita naquele momento. Um único parágrafo apareceu. Eu prometi a ele que estaria aqui quando voltasse. E logo abaixo, 2 palavras tremidas, mas ele não voltou. A casa inteira estremeceu. Não de medo, mas de saudade. Eu senti o chão vibrar sob meus pés, o ar ficando mais pesado. E então percebi que o nome inacabado riscado na parede não era um erro. Henrique. A casa lembrava dos dois. Da promessa. Da espera. E do que nunca aconteceu. Mas essa era apenas a superfície. A casa queria me mostrar por que Henrique nunca voltou. E por que Elisa nunca deixou de esperar. O espelho escureceu. A porta atrás de mim se fechou com força, não para me prender, mas para impedir que o passado fugisse. E então ouvi. Baixo. Frágil. Mas claro o suficiente para que não houvesse dúvida, uma voz feminina sussurrou ao meu lado. Você precisa ver o resto. A casa não apenas lembrava. Ela insistia. E eu sabia, a próxima memória seria a mais pesada. A voz desapareceu no instante em que ressoou. Não deixou eco. Não deixou ar. Era como se tivesse sido pronunciada dentro da casa e também dentro de mim. Você precisa ver o resto. A página do diário virou sozinha, movida por algo que não era vento. A tinta começou a surgir novamente, como lágrimas que escorrem devagar, relutantes, carregadas de lembranças que não queriam ser escritas. Dia 27. Ele prometeu voltar antes do inverno. Mas a chuva chegou primeiro. A casa rangiu, e o espelho à minha frente vibrou com uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada. A imagem que surgiu era difusa, como se a memória estivesse sendo reconstruída peça por peça, com pedaços faltando. Eu vi Elisa. Sentada exatamente onde a sombra dela surgira antes. Mas agora ela não segurava o diário. Segurava uma carta, dobrada com cuidado, como se tivesse sido aberta tantas vezes que já não existia dobra que a sustentasse. Ela ergueu o rosto. Os olhos não olhavam para mim. Não me viam, mas viam alguém. Alguém que estava ao lado dela, em uma época que eu ainda não alcançava. Henrique, a voz dela ecoou apenas dentro da memória, sem atravessar o quarto real. A casa tremia com cada palavra. Como se lembrar doesse. A imagem se dissolveu quando o diário bateu sozinho, fechando-se com um estrondo seco. A pancada ecoou pela casa toda, como um grito abafado. E então, silêncio. Silêncio profundo. O tipo de silêncio que não nasce da ausência de som, mas da interrupção abrupta de algo que deveria continuar. A luz do quarto diminuiu, como se estivesse se retraindo. O ar ficou pesado. E a porta atrás de mim finalmente se abriu, lentamente, com um rangido que parecia carregado de tristeza. O corredor estava mais escuro do que antes. Os quadros das paredes pareciam ter mudado de posição, ou talvez a perspectiva tivesse se alterado. Casas vivas fazem isso. Elas moldam seus espaços de acordo com a emoção que tentam transmitir. E agora, a casa estava tentando me preparar. Caminhei devagar. O chão parecia acolchoado, como se andasse sobre memórias densas demais para serem pisadas de forma leve. A porta da sala abriu sozinha. A fotografia de Elisa tinha desaparecido da moldura. No lugar dela, a moldura estava vazia novamente, mas a parede exibiu uma nova marca, escrita com força: ele não voltou. A tinta escura parecia fresca,
brilhando a luz fraca que escapava pela janela empoeirada. Foi então que percebi algo que a casa vinha tentando me mostrar desde o começo. Ela não apenas lembrava seus moradores. Ela carregava o luto deles. E o luto nunca se desfaz totalmente. A sala se iluminou de repente, um clarão súbito, quase agressivo. O tempo se movimentou como se alguém tivesse tocado o próprio tecido do passado. E a memória apareceu inteira. A casa projetou a cena com a precisão de algo que foi revivido milhares de vezes, preso no mesmo ciclo doloroso. Elisa, sozinha na porta de entrada, olhando para a estrada. Esperando. 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 Eu vi a estrada de terra batida, iluminada pelo pôr do sol. Vi a poeira levantando ao longe, como se alguém se aproximasse. Vi o sorriso que surgiu no canto dos lados dela, leve, frágil, quase tímido. Mas ninguém apareceu. E o sorriso morreu antes de nascer por completo. A casa não apagou a imagem. Ela a repetiu. Elisa esperando. A estrada vazia. A luz do sol desaparecendo. A esperança se desfazendo. A repetição continuou até o quarto ficar tão frio que minha respiração formou névoa. E então a cena mudou. Agora, Elisa estava dentro da casa, sentada na mesa da cozinha, a mesma mesa onde a casa escreveu seu nome para mim. Na frente dela, uma xícara de chá esfriava. Ela tocou o prato ao lado. E lágrimas que não existiam mais caíram sobre ele. A casa tremia com esforço, tentando manter a memória viva. Mas algo ali não encaixava. A tristeza de Elisa era real. A espera era real. Mas havia algo mais forte, um detalhe escondido que a casa ainda não conseguia me mostrar. E então tudo escureceu. A casa ficou em silêncio absoluto. Eu estava no meio da sala, cercado por sombras projetadas não pela luz, mas pelas emoções que a casa lutava para segurar. A porta da frente se abriu de repente. A noite invadiu o ambiente, trazendo um vento gelado que percorreu cada canto da casa como dedos ansiosos. E com o vento, veio o cheiro. Um cheiro que eu reconheci imediatamente. Terra molhada. Grama pisada. E o odor metálico de algo que não deveria estar ali. A casa me empurrou, não fisicamente, mas emocionalmente, até a porta da frente, como se estivesse pedindo ajuda, ou perdão, ou testemunho. E então eu vi. Na soleira da porta, na madeira antiga desgastada, havia marcas, marcas profundas, marcas de arrasto. E pela primeira vez desde que cheguei, a casa falou comigo como uma criança sussurrando um segredo. Ele tentou voltar. A memória parou ali. Mas eu sabia que a próxima parte seria mais terrível. Porque casas não criam marcas de arrasto. Pessoas criam. Corpos criam. Ou algo arrasta. E a casa lembrava. Ela lembrava porque não podia esquecer. A próxima memória seria a que Elisa nunca contou. E a que a casa guardou sozinha. A noite estava mais escura do que deveria. Não havia lua. Não havia estrelas. Era como se o céu tivesse sido apagado propositalmente, deixando apenas a casa iluminada pela fraca luz que ela mesma conseguia produzir, uma luz que tremia de medo e memória. As marcas de arrasto na soleira brilhavam sob a escuridão, como se a umidade da terra ainda estivesse fresca, embora tivessem décadas de idade. Eu me agachei para observá-las. A madeira estava riscada em duas direções, uma levando para dentro da casa e outra para fora. Mas apenas uma das trilhas terminava. A outra se estendia até desaparecer na estrada. Atrás de mim, a casa rangiu, não com súplica, mas com um pedido de coragem. Ela queria que eu seguisse. Queria que eu visse. E então, pela primeira vez desde que cheguei, senti algo que não vinha da casa, mas de alguém que já não existia ali, a sensação de que Elisa caminhava ao meu lado. Saí pela porta. O vento bateu no meu rosto como um tapa frio, carregando consigo o cheiro persistente de terra molhada e lembrança adormecida. O vilarejo parecia menor, mais silencioso, quase invisível sob aquela noite sem um único ponto de luz no céu. As marcas de arrasto seguiam pela trilha que descia a colina, serpenteando entre as árvores. E eu fui atrás.
Cada passo afundava mais a sensação de que algo terrível havia acontecido ali, algo tão forte que se impregnara no solo, como raízes emocionais. A trilha terminou na beira de um pequeno bosque, onde a terra estava revolvida, mesmo depois de tantos anos. Aquele lugar carregava a mesma tensão que um túmulo esquecido. A casa não podia me seguir até ali fisicamente, mas sua memória podia. E foi então que senti a visão se aproximando. Não era uma memória suave como as anteriores. Era uma ruptura, um corte abrupto no tecido do passado. Minha visão escureceu. E o mundo foi substituído por outra noite, uma noite muito mais antiga. Eu estava diante da casa novamente, mas ela era diferente, viva, iluminada, ecoando risos e conversas de pessoas que já não existiam. Elisa estava na porta, usando um vestido simples, segurando uma lanterna acesa. Ela esperava. No fundo da estrada, outra luz surgia. Alguém caminhava na direção dela. Um homem. Tinha o rosto cansado, sujo de terra e suor. Carregava um saco nas costas e mancando levemente, como se tivesse caminhado dias sem parar. Henrique. O olhar dela transformou-se, medo, esperança, amor e dúvida, tudo ao mesmo tempo. Ela deu um passo para frente, mas algo fez Henrique parar antes de se aproximar. Ele olhou ao redor. Algo seguia. Não era uma pessoa. Não era um animal. Era uma ausência. Uma sombra que não tinha forma, mas tinha peso. Ela se arrastava pelo chão como fumaça pesada. E cada vez que Henrique dava um passo, ela avançava um pouco mais. Elisa recuou. Henrique tentou falar, mas sua voz não saiu. Era como se o ar fosse engolido ao redor dele. A sombra tocou sua perna. Ele caiu de joelhos. Elisa gritou, eu ouvi, mesmo que fosse só memória. Ela correu até ele, tentando puxá-lo. A sombra se espalhou, como raízes buscando prender algo. Henrique segurou a mão de Elisa com força desesperada. E então, lentamente, ele foi arrastado para longe. Não para a floresta. Não para a estrada. Para o chão. Para dentro dele. Como se o solo reconhecesse um corpo que precisava ser tomado. Elisa tentou agarrar o braço dele, mas o chão se fechou como um músculo comprimido, engolindo Henrique até restar apenas seus dedos, que em seguida desapareceram, deixando apenas marcas profundas na terra. As mesmas marcas que eu havia visto. O grito dela ecoou tanto que a própria casa acendeu suas luzes em desespero. A visão desapareceu. Eu estava de volta ao bosque, a casa ao monge, quieta, olhando com tristeza através das janelas apagadas. Elisa estava ajoelhada à minha frente. Não como fantasma. Não como presença física. Mas como memória viva. Ela levantou lentamente o rosto, e mesmo na escuridão, eu senti o peso dos olhos dela. Ela moveu os lábios. Ele tentou voltar atrás dela, na terra revolvida. As marcas começaram a se mover, como se a própria lembrança ainda estivesse viva sob o solo. Um estalo ecoou. O vento parou. E algo sob a terra respirou. Não como uma criatura, mas como uma memória que nunca morreu. A casa, ao monge, rangeu de medo. E eu entendi, Henrique não tinha sido levado para longe. Ele não desapareceu. Ele nunca saiu dali. Ele estava preso na memória da casa, no terreno que a sustentava, no espaço entre o mundo físico e o emocional. Preso num lugar onde apenas coisas lembradas conseguem existir. Elisa, por outro lado, não conseguia partir, porque ela estava esperando o retorno que nunca viria. E a casa guardava os dois. Mas a próxima parte, a última, seria a mais profunda. Porque a casa não queria apenas que eu visse a memória. Ela queria que eu entrasse nela. Não na casa física. Na casa que ela era por dentro. E isso, só ela poderia me mostrar. O bosque permaneceu em silêncio após a última respiração da terra. Não era o silêncio natural de uma noite sem vento. Era um silêncio denso, constrito, como se o próprio espaço estivesse prendendo o ar para não interferir.
Eu permaneci ajoelhado diante da terra revolvida, observando a forma como ela pulsava de maneira quase imperceptível, não como algo vivo, mas como algo lembrado em excesso. Como um trauma preso no chão. Elisa não estava mais visível. Sua figura, aquela memória viva que me acompanhou, dissolveu-se como poeira iluminada em um raio inexistente de luz. A casa me chamava. Não com som. Com urgência. As janelas dela estavam acesas, embora nem mesmo houvesse eletricidade ali. Era a luz de suas memórias, e de seu medo. Voltei pela trilha. Cada passo parecia pesado, como se o bosque tentasse me impedir de deixar o local onde a verdade havia sido revelada. A casa respirava mais rápido agora. Eu conseguia sentir. Quando pisei novamente na soleira marcada por arranhões, a porta se fechou com violência atrás de mim. As luzes fraquejaram. O ar ficou quente como febre. A casa estava entrando na memória mais profunda. Naquela que guardara por décadas, protegendo-a de si mesma. Eu caminhei para o centro da sala. O chão tremeu. As paredes escureceram. E então tudo ao meu redor se dissolveu. Eu estava dentro da casa. Mas não dentro da casa física. Estava dentro da casa emocional, a casa que ela era por dentro. Uma estrutura feita de lembranças densas, corredores formados por sentimentos, portas moldadas por perdas e arrependimentos. Aqui dentro, tudo tinha um brilho antigo, como se eu estivesse caminhando pela alma de alguém. O primeiro cômodo era um corredor estreito, contendo quadros, dezenas deles, mas nenhum mostrava rostos. Todos eram borrões de expressões apagadas, como se a casa tentasse lembrar, mas falhasse. Toquei uma moldura. A parede estremeceu. E o borrão ganhou forma. Elisa. Ela estava sentada à mesa, costurando a colcha do quarto. O cenário se expandiu ao meu redor, e eu fui transportado para dentro desse fragmento. Elisa sorria, um sorriso real, simples, humano. Henrique entrava pela porta, coberto de poeira, cansado, porém vivo. Ele abraçou Elisa. Ela fechou os olhos com alívio. A casa exibia esse momento com carinho, como se fosse sua memória favorita. O único instante verdadeiramente feliz. Mas a imagem se partiu como o vidro. E o corredor retornou. A casa não conseguia sustentar felicidade por muito tempo. Continuei andando. O próximo cômodo surgiu sem paredes delimitando, apenas um espaço repleto de sombras espessas, como se fossem lágrimas que nunca secaram. Ali, no centro, havia uma cadeira. Elisa estava sentada. Não como memória, mas como dor. Seu rosto era apenas contorno, mas a tristeza era tão real que preenchia o ambiente. Ela segurava o diário, agora fechado, e murmurava, ele prometeu. A casa repetia as palavras dela como um eco contínuo. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. As sombras pulsavam junto com um mantra. Eu me aproximei, e Elisa, ou a lembrança dela, ergueu o diário. Mas antes que eu pudesse tocar a capa, o chão cedeu. Caí. Caí para dentro da última memória. Escuridão. Depois, luz suficiente para revelar um espaço pequeno, apertado, sufocante. Eu estava dentro da terra. Senti a umidade, o cheiro forte de raiz quebrada, o peso do solo acima de mim. E então ouvi. Henrique. Não como corpo. Não como fantasma. Como uma memória esmagada. Ele tentava levantar-se, mas o solo puxava seus braços, como mãos invisíveis segurando cada movimento. O rosto dele estava tomado pelo medo, não o medo da morte, mas do esquecimento. Ele olhou para mim. E eu entendi. Ele não havia sido arrastado por um ser, nem por uma criatura. Havia sido arrastado pela própria casa. Pela memória dela. Pela necessidade desesperada de não perder ninguém mais. Henrique tentou voltar. Mas a casa, aterrorizada pela ideia de ficar vazia, reteve um único lugar onde poderia mantê-lo, em si mesma. Não por maldade. Por desespero. E a casa carregara essa culpa desde então. O somo começou a se mover.
Eu precisava sair daquela memória antes que ela colapsasse. A escuridão se abriu atrás de mim e fui puxado de volta para o corredor emocional. Eu estava na sala outra vez, agora dentro da casa física. A porta da frente estava aberta. O vento finalmente entrava. A casa estava exausta. E triste. Toquei a parede, sentindo a vibração leve, quase como um choro. Você lembrou, eu disse. Agora pode descansar. As luzes se apagaram uma a uma. Não por falha, mas como quem apaga velas ao final de uma cerimônia. O ar ficou leve. A terra do bosque deixou de pulsar. As marcas na soleira secaram. E, pela primeira vez, senti a casa suspirar. Não de dor. De alívio. Quando saí, o sol começava a nascer no horizonte. A casa não brilhava mais. Era só madeira antiga, janelas quebradas e paredes cansadas. Mas agora ela estava vazia, verdadeiramente vazia. As memórias tinham sido libertas. Na porta, o diário apareceu novamente, não aberto, não pesado. Fechado. Vazio. A casa tinha contado tudo o que precisava. E eu caminhei para Monge, sentindo que, naquele lugar esquecido, finalmente duas presenças podiam descansar. Elisa, que esperava. Henrique, que tentou voltar. E a casa que os lembrava, agora, finalmente, podia esquecer. Eu sou o observador do horizonte. E sigo caminhando. Se esta história tocou algo dentro de você, então deixe que mais olhos encontrem o que a casa quis revelar. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas memórias que ainda caminham comigo pelo horizonte. Há muitos lugares como este, e muitas histórias esperando para serem lembradas.